Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Código Seguro. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o seguinte, um jeito muito fácil de você entender as ameaças dos seus sistemas, tá? Basicamente eu vou mostrar para vocês o Stride, um dos frameworks mais utilizados para fazer Threat Modeling, ou modelagem de ameaças. Vem que Código Seguro começa agora. Como vocês podem ver, estou com uma planilhinha do Excel aberta aqui. Basicamente ela tem os componentes do Stride, O que significa Stride? O S é de Spoofing, o T é de Tampering, o R é de Repudiation, o I é de Information Disclosure, o D é de Denial of Service e o E no final é de Elevation of Privilege, tá? Basicamente esse é o que compõe o Stride. Então basicamente a gente olha para esses 6 componentes, ou 6 itens ali do Stride para identificar ameaças de uma aplicação. Então a gente usa isso para entender como essa aplicação vai ser construída ou como ela já é construída no caso de um legado, tá? Para a gente entender ali quais proteções a gente deve colocar nessa aplicação, tá? Então vamos lá. Como exemplo aqui, a gente tem basicamente o primeiro cara aqui, o spoofing. O que é spoofing? É a falsificação da identidade do usuário. É você poder se passar por um outro usuário, fazer um spoofing daquilo, basicamente. Para entender se tem uma ameaça relativa a spoofing nessa aplicação ou não, eu criei alguns componentes aqui, ou algumas perguntas, algumas componentes de fato, que possam ajudar no guia para eu definir se isso é aplicável para essa aplicação ou não, tá? Então eu pergunto aqui, como que é o login, se tem um login ou não, Enfim, se eu tenho um login master, um login de administrador, se eu tenho gerenciamento de sessão, se eu posso fazer um relogin, ou a prevenção de fixação de sessão. O que isso quer dizer? Após 20 minutos a sessão do usuário cai e ela reloga automaticamente, ou coisas do tipo, tá? Se eu tenho um logout, ou se eu vou ter um logout nessa aplicação, se eu tenho gerenciamento de cookie sessão, se eu tenho gerenciamento de senhas e geração de senhas, e gerenciamento desse controle de senhas, se eu tenho uma funcionalidade lá de recuperar minha senha, ou esqueci minha senha, algo do tipo, e outras informações, tá? Então basicamente alguns componentes aqui que ajudam a gente a identificar se tem ou não algo relativo a spoofing nessa aplicação, tá? Ou ameaças relativas a spoofing nessa aplicação, tá? O que é o tampering? Basicamente o tampering é a manipulação de dados. Então, se minha aplicação ela tá suscetível à manipulação de dados que possa interferir no seu funcionamento ou algo do tipo, tá? Por exemplo, imagina que você vai fazer uma compra no e-commerce e você consegue manipular o payload de envio do checkout, por exemplo, para fazer uma compra, pagar mais barato ou adicionar mais produtos pelo mesmo preço, coisas do tipo, tá? Então aqui eu pergunto alguns componentes, Eu tenho UI inputs, ou user inputs através de formulários ou coisas do tipo. Se eu tenho endpoints dessa aplicação onde vai ter aplicação informação sendo enviada via post, via put, algo do tipo, tá? Através de APIs. Se eu tenho a geração dinâmica de nome de arquivo por file system, para fazer um path manipulation, por exemplo. Então se eu tenho um controle de arquivos, alguma coisa que eu salvo, algo do tipo dinamicamente na aplicação. Se eu manipulo arquivos de fato, importação, exportação, upload, etc. E outras informações que possam ser relevantes, tá? Então com essas perguntas, basicamente a gente consegue pensar nos requisitos de segurança contra tampering para esta aplicação, tá? Contra repudiation ou repúdio. O que é o repúdio? É conseguir, entre modos, provar ou garantir que quem foi que fez algo, Basicamente é isso, Em outras palavras é isso, é o repúdio, não o repudiation, Então eu pergunto aqui se tem login de ações, Cada ação que é feita no usuário tem um log, um registro daquilo. Eu pergunto se tem algum sanitizador de informação ou data sanitizers. Eu pergunto se operações e transações que não são gravadas em log, O que acontece no sistema que não tem um log, não tem um registro. Alguém logou no sistema, não tem um registro disso, Então é importante a gente saber, e outras informações, Tudo questões ali pra gente garantir, provar, que alguém fez algo em algum momento, tá? Basicamente gera em torno de logs, tá? Information Disclosure, ou revelação de informações, ou vazamento de dados, data leaking, ou data privacy, algo do tipo, tá? Eu pergunto aqui se eu tenho log de erro na aplicação, Se eu estou logando erro, posso ter um vazamento de dados nesses logs. Se eu tenho mensagens de erro, se eu tenho HTTPS ou TLS habilitado na comunicação dessa aplicação. Se eu tenho, a utilização de números randômicos, contexto de utilização de segurança, algum algoritmo, algum método, alguma coisa que gere números ali para mim de alguma forma. Se eu faço encrypting ou hashing de alguma coisa. Se eu tenho parse de JSON, não, Parse de XML ou JSON, por algum motivo. Se eu tenho senhas, keys ou usuários, enfim, hard-coded, chumbado ali no código. E outros possíveis
vazamento de dados que possa acontecer contra Information Disclosure, tá? Contra Denial of Service, né, eu pergunto se essa aplicação ela tem manipulação de exceção, né, se tem try-catch na aplicação basicamente, se tem tratamento de exceção para a maioria dos contextos. Eu pergunto se eu tenho condições em loops, for, while, coisas do tipo, pode ser um Denial of Service, loop infinito é um Denial of Service, por exemplo, tá? Se eu tenho gerenciamento de thread, né, threads na verdade, thread modeling, threads, né? Se eu tenho um gerenciamento de threads na minha aplicação, se ela corre multi-thread ou coisa do tipo, tá? Se eu tenho uma prevenção a brute force, basicamente aí, né, um CAPTCHA ou algo do tipo, alguma coisa relacionada. Se eu uso regular expression, né, eu posso fazer denial of service em regular expression, elas podem travar. Se eu tenho sleep functions ou outras informações, tá? Que possam ser relevantes, esses componentes, para eu garantir uma proteção contra Denial of Service, tá? Basicamente. Detalhe, tá, gente? Denial of Service é o DOS, é diferente, completamente diferente de DDoS, o Distributed Denial of Service, é totalmente diferente, uma coisa, outra coisa e vice-versa. Por último, Elevation of Privilege, né, ou escalação ou elevação de privilégio, como a galera costuma chamar. Basicamente, se eu tenho perfis e privilégios, né, se eu tenho um controle de perfis de acesso dentro da aplicação, se eu tenho algum mecanismo de geração de token anti-XSRF, né, basicamente para garantir que eu não estou fazendo como é que eu posso explicar isso? Para garantir que eu não estou fazendo uma chamada de um outro domínio nessa aplicação, né? Então eu tenho um token ali no form, algo do tipo para validar essa requisição que está sendo feita. Se eu tenho mudanças dinâmicas em arquivos de configuração, né, isso pode de uma forma ou de outra alterar ali o privilégio, né, o acesso daquela aplicação e outras informações relevantes, tá? Gente, era esse o vídeo de hoje, é só isso que eu queria mostrar pra vocês. O Stride, basicamente um framework que a gente utiliza muito conhecido, vocês podem entrar pesquisar aí sobre os sites, modelos, enfim, mas o Stride é esse conjunto, né, de 6 componentes, ou 6 temas, né, 6 tópicos, vamos dizer assim, que vão nos ajudar a modelar ameaças específicas dessa aplicação. A gente usa isso especificamente antes de desenvolver o software, tá? O time de segurança normalmente faz isso, mas como vocês podem ver, é um nível técnico detalhado, né? Então o dev ele pode fazer isso, né? Ele pode ajudar nessa modelagem de ameaças, security champion, algo do tipo. Mas é isso. Fica a dica aí pra vocês. Esse é mais um Código Seguro. Eu sou o Cássio Pereira. Se assistiu até o final, esse vídeo foi bom pra você, foi útil, dá aquele joinha, se inscreve no canal, aquela coisa toda que você já sabe, ativa o sininho, a porra toda, e manda esse vídeo pra alguém que você conhece, manda pra algum dev e tal. Isso aqui ajuda muito a proteger o software, cara, ajuda muito mesmo, a gente precisa de software seguro. Beleza? A gente se vê na quarta-feira que vem e até a próxima.